Quando pensamos na vida dos primeiros humanos, é inevitável imaginar um cenário duro, selvagem e movido quase que inteiramente pelo instinto. A sobrevivência estava acima de tudo, e cada escolha feita poderia significar vida ou morte. Nesse contexto, a reprodução não era vista como afeto ou vínculo emocional, mas sim como uma necessidade biológica para garantir a continuidade da espécie. E é exatamente nesse ponto que a poligamia aparece como uma das primeiras formas de organização sexual e social da humanidade. E antes de continuarmos, quero te perguntar: você acredita que os primeiros humanos viviam por amor ou apenas pelo instinto da sobrevivência? Responda aí nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso ajuda demais a trazer novos documentários para você. A ideia de um macho dominante, que tinha acesso a várias fêmeas, não era apenas cultural ou social, era resultado direto da lei da natureza. Entre animais sociais como os macacos, essa estrutura é comum. O mais forte garante sua linhagem, enquanto os machos derrotados acabam excluídos. Com os primeiros humanos não foi muito diferente. Os líderes das tribos, aqueles que conseguiam caçar melhor, defender o grupo ou vencer disputas físicas, tinham o privilégio de se reproduzir com várias fêmeas, garantindo que seus genes fossem passados adiante. Essa dinâmica criava uma desigualdade enorme dentro das primeiras comunidades. Nem todos os machos tinham as mesmas oportunidades. Enquanto alguns conseguiam várias parceiras, outros morriam sem nunca deixar descendentes. Esse sistema natural funcionava como uma forma primitiva de seleção, onde apenas os mais fortes e adaptados perpetuavam sua linhagem. As fêmeas, por sua vez, estavam em uma posição delicada. Se por um lado eram escolhidas pelo líder, isso garantia proteção e maior chance de sobrevivência para elas e seus filhos. Por outro, essa escolha não partia necessariamente do desejo ou da vontade delas, mas da imposição da força. Ainda assim, esse modelo ajudou a formar os primeiros laços sociais e deu início a uma forma de organização que evoluiria ao longo do tempo. Outro ponto interessante é como essa estrutura de poligamia também estava ligada à sobrevivência coletiva. Quanto mais filhos o líder tinha, maiores eram as chances de a tribo se manter forte, já que haveria sempre novos caçadores, protetores e mulheres que perpetuariam a comunidade. O grupo inteiro se beneficiava indiretamente da poligamia, ainda que isso gerasse conflitos internos. É nesse embate entre instinto, poder e sobrevivência que começamos a entender como a poligamia primitiva moldou a história da humanidade. Não era apenas sexo ou desejo, era estratégia de perpetuação, ditada pelas condições extremas em que nossos ancestrais viviam. Se no primeiro tópico vimos como a poligamia surgiu como um reflexo da sobrevivência, neste vamos mergulhar na figura central desse modelo, o macho alfa. Em praticamente todas as sociedades primitivas, existia sempre um indivíduo que se destacava dos demais, o mais forte, o mais destemido e o mais respeitado. Era ele quem definia os rumos da tribo e, muitas vezes, quem tinha acesso exclusivo ou preferencial às fêmeas do grupo. Esse papel não era conquistado apenas pela força bruta. Claro, a capacidade de vencer combates e caçadas era um fator essencial, mas havia também outro aspecto igualmente importante: o carisma social. O macho alfa precisava não apenas dominar, mas também manter o respeito do grupo. Ele garantia a proteção contra predadores, liderava as estratégias de caça e organizava as defesas contra tribos rivais. Dessa forma, sua autoridade era sustentada tanto pela imposição física quanto pela sua utilidade coletiva. Mas a vida de um macho alfa estava longe de ser fácil. A liderança era constantemente ameaçada por outros machos jovens, fortes e ambiciosos que buscavam derrubá-lo para tomar o seu lugar. Essa disputa criava um ciclo de violência e competição que marcava profundamente a vida dos primeiros humanos. Em muitos casos, essas lutas não terminavam até a morte, mas eram brutais o suficiente para determinar quem ficaria no topo da hierarquia. Essa dinâmica se refletia diretamente na poligamia. O macho dominante, ao controlar várias fêmeas, não apenas garantia a perpetuação dos seus genes,
mas também impedia que outros machos tivessem acesso a elas, aumentando ainda mais o conflito. Os excluídos muitas vezes se uniam em bandos menores, vagando sozinhos ou tentando desafiar a ordem estabelecida. É interessante notar como esse padrão ainda pode ser observado em algumas espécies de primatas atuais como gorilas e chimpanzés. Entre eles, os líderes concentram as parceiras, e os demais precisam esperar uma oportunidade, seja pela queda do alfa, seja por estratégias alternativas, como alianças ou aproximações escondidas. É possível que com os primeiros humanos tenha acontecido algo muito semelhante. Além disso, a figura do macho alfa ajudava a reforçar a organização social. Ele não era apenas um reprodutor, mas também um símbolo de estabilidade. Enquanto estivesse no poder, a tribo sabia que teria liderança nas caçadas e proteção em momentos de crise. Contudo, sua queda podia gerar instabilidade, disputas internas e até a fragmentação do grupo. Esse constante ciclo de ascensão e queda mostra como o poder e a reprodução estavam intimamente ligados desde os primórdios da humanidade. O direito de se reproduzir com várias fêmeas não era apenas um privilégio biológico, mas também uma recompensa política e social. A poligamia, portanto, não pode ser vista de forma isolada. Ela estava inserida em um sistema de poder onde a liderança era constantemente testada. Com isso, percebemos que a poligamia primitiva não era apenas instinto, mas também estratégia de dominação e perpetuação de status. E essa luta entre líderes e desafiantes foi um dos motores que moldaram as sociedades humanas ao longo do tempo. Se os machos disputavam ferozmente pelo poder e pelo acesso às parceiras, as fêmeas não eram apenas espectadoras passivas dessa dinâmica. Pelo contrário, elas desempenhavam um papel essencial na organização social, no equilíbrio do grupo e, principalmente, na sobrevivência da espécie. As fêmeas, em especial durante os primeiros milhões de anos de evolução humana, enfrentavam enormes desafios. A gestação e o cuidado com os filhos as tornavam mais vulneráveis a predadores e à escassez de recursos. Justamente por isso, desenvolveram estratégias próprias para garantir não apenas a sua sobrevivência, mas também a dos descendentes. Muitas vezes, estar próxima ao macho alfa representava uma forma de proteção. Ele era quem oferecia maior segurança contra rivais e contra ameaças externas. No entanto, essa relação não era apenas de submissão. As fêmeas também escolhiam estrategicamente seus parceiros, mesmo dentro de uma estrutura poligâmica. Pesquisas em primatologia sugerem que elas buscavam machos não apenas fortes, mas também capazes de cooperar, dividir alimentos e demonstrar cuidado com os filhotes. Isso significa que a poligamia primitiva não era simplesmente um macho para muitas fêmeas. Havia uma negociação silenciosa entre elas e os líderes. Ao se aproximarem dos machos mais poderosos, garantiam proteção imediata. Porém, muitas também mantinham relações paralelas ou secretas com outros machos, aumentando as chances de diversidade genética para seus descendentes. Assim, a estratégia feminina ajudava a equilibrar os conflitos sociais e a perpetuar a variabilidade da espécie. Outro aspecto fundamental era a cooperação entre fêmeas. Elas não apenas criavam laços de solidariedade, mas também ajudavam umas às outras nos cuidados com as crianças. Esse comportamento colaborativo, conhecido como aloparentalidade, pode ter sido um dos fatores mais importantes no desenvolvimento das sociedades humanas. Com isso, mesmo em ambientes poligâmicos, as mulheres encontravam formas de garantir que seus filhos tivessem maiores chances de chegar à idade adulta. Essa rede de apoio também funcionava como uma forma de resistência ao domínio absoluto do macho alfa. Ao compartilharem cuidados e recursos, as fêmeas diminuíam a dependência direta do líder. Isso criava uma espécie de equilíbrio social, em que, apesar da concentração de poder nos machos dominantes, as mulheres ainda mantinham voz e influência dentro do grupo. A longo prazo, essa dualidade entre proteção e autonomia moldou profundamente as primeiras comunidades humanas. As fêmeas não eram apenas objetos de disputa, mas agentes ativos de adaptação,
cujas escolhas influenciavam diretamente a estrutura dos bandos. Portanto, o papel das mulheres na pré-história vai muito além do que muitos imaginam. Elas foram guardiãs da sobrevivência, estrategistas sociais e até mesmo influenciadoras na escolha dos líderes. Enquanto os machos lutavam pela posição de alfa, as fêmeas desenvolviam formas inteligentes de equilibrar poder, garantir proteção e preservar a continuidade da vida. Se as fêmeas eram estrategistas silenciosas, os machos viviam em um campo de batalha constante. A luta pelo controle do grupo, pelo acesso às parceiras e pelos recursos disponíveis moldava uma realidade marcada por conflitos e rivalidades intensas. Essa dinâmica, porém, não era apenas destrutiva, dela também nasceram alianças fundamentais para a sobrevivência dos bandos. Nas primeiras sociedades humanas, o macho alfa ocupava o posto mais cobiçado. Ele tinha acesso privilegiado às fêmeas e garantia prestígio dentro do grupo. Mas essa posição nunca era estável. Jovens machos em ascensão constantemente desafiavam o líder, em disputas que podiam resultar em ferimentos graves ou até em mortes. A violência, nesse sentido, era parte inevitável da vida primitiva. No entanto, não se tratava apenas de força bruta. Assim como acontece entre primatas modernos, como chimpanzés e bonobos, os primeiros humanos também desenvolveram estratégias de coalizão. Machos que sozinhos não teriam chance contra o líder uniam forças, criando alianças temporárias ou duradouras para tentar derrubá-lo. Essas colaborações traziam vantagens. Além de enfraquecer o alfa, permitiam que os aliados compartilhassem oportunidades reprodutivas e aumentassem sua posição dentro do grupo. Essas alianças, porém, eram frágeis. A confiança entre os machos nunca era absoluta, pois cada um buscava seus próprios interesses. Muitas vezes, a mesma parceria que servia para conquistar o poder também acabava em traição e novas disputas internas. Essa instabilidade refletia a realidade social da época. A luta pela sobrevivência não admitia fraquezas. O interessante é que mesmo dentro de um sistema tão competitivo, os conflitos não eram apenas físicos. Os primeiros humanos desenvolveram sinais de intimidação, exibições de força e até formas rudimentares de negociação. Isso ajudava a reduzir confrontos diretos, preservando a integridade dos membros do grupo e evitando que uma luta constante levasse à destruição da comunidade. Outra consequência dessa rivalidade era a maneira como moldava a evolução do comportamento humano. Para conquistar e manter poder, não bastava apenas ser forte. Era preciso ser estrategista, comunicador e até manipulador. Machos que conseguiam organizar alianças, convencer parceiros e prever movimentos rivais tinham maiores chances de sobreviver e reproduzir. Isso contribuiu para o desenvolvimento da inteligência social, uma das marcas da nossa espécie. Além disso, os conflitos entre machos impactavam diretamente a vida das fêmeas. Quando um novo líder assumia, era comum que ele eliminasse descendentes do antigo alfa para garantir que apenas sua linhagem prosperasse. Esse comportamento brutal, ainda observado em algumas espécies de primatas, representava um risco enorme para as mulheres e seus filhos. Por isso, muitas delas buscavam alianças discretas com machos secundários, garantindo assim uma rede de proteção contra possíveis ameaças. Em resumo, os conflitos e alianças entre machos eram o combustível que mantinha em movimento a estrutura social dos primeiros humanos. A rivalidade trazia instabilidade, mas também impulsionava a cooperação temporária, a astúcia e a adaptação. Foi nesse equilíbrio entre guerra e parceria que os grupos conseguiram sobreviver em um mundo hostil, repleto de predadores, escassez de alimentos e perigos constantes. A poligamia primitiva não foi apenas uma forma de reprodução. Ela moldou a maneira como os humanos evoluíram física, social e culturalmente. Esse sistema deixou marcas profundas que ainda ecoam em nossa sociedade moderna, mesmo milhares de anos depois de sua origem. Nos primeiros grupos humanos, a poligamia reforçava a importância do poder, da força e da astúcia. O macho que dominava o grupo tinha mais chances de passar seus genes adiante.
garantindo que suas características fossem herdadas pelas próximas gerações. Isso não influenciava apenas o corpo, mas também a mente. Habilidades sociais, capacidade de negociação e até estratégias de manipulação foram selecionadas como ferramentas essenciais para o sucesso. Ao mesmo tempo, a poligamia gerava um efeito colateral poderoso: o desequilíbrio social. Muitos machos ficavam sem parceiras, o que alimentava rivalidades, rebeliões e conflitos dentro dos grupos. Essa instabilidade pode ter sido uma das forças que impulsionaram a necessidade de desenvolver regras sociais mais rígidas e sistemas de cooperação que, mais tarde, dariam origem às primeiras noções de moralidade e cultura. Curiosamente, apesar de sua brutalidade, a poligamia também serviu como base para uma das maiores capacidades humanas: a de formar vínculos complexos. Para manter seu poder, o líder precisava criar alianças não apenas com outros machos, mas também com as fêmeas do grupo. Isso exigia trocas, favores e até demonstrações de cuidado, abrindo caminho para comportamentos que hoje reconhecemos como afeto e parceria. Esse legado ainda pode ser percebido nos dias atuais. Embora a maioria das sociedades modernas adote o modelo monogâmico, traços da poligamia primitiva continuam presentes em aspectos como a competição masculina por status, a valorização de líderes poderosos e a busca por reconhecimento social. Mesmo as histórias de traição e ciúmes, tão comuns em romances e na vida real, podem ser vistas como ecos distantes das tensões que começaram há milhões de anos. Assim, a poligamia primitiva foi, ao mesmo tempo, um motor de progresso e um fardo para os primeiros humanos. Ela incentivou a evolução da inteligência social e da cooperação, mas também espalhou violência e desigualdade. A grande ironia é que, ao buscar sobreviver e reproduzir-se a qualquer custo, nossos ancestrais acabaram criando as bases para a complexa rede de relações que hoje chamamos de sociedade. No fim, podemos dizer que o legado da poligamia primitiva não está apenas nos genes que herdamos, mas também nos comportamentos, nas disputas e até nos sentimentos que nos definem como humanos. Ela foi um capítulo essencial da nossa jornada evolutiva. Um capítulo que nos lembra que a humanidade nasceu entre o instinto animal e a necessidade de criar laços. Antes de terminar, me conte aí nos comentários de que cidade você está assistindo este documentário. Isso ajuda a gente a conhecer melhor nossa comunidade. Não esqueça também de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para acompanhar os próximos episódios. Muito obrigado por assistir e até a próxima.